Estamos de volta! Bem-vindo, bem-vinda! Quero lembrar a você que estamos oferecendo um curso para quem quer investir em família. É isso mesmo, um curso com lições bem específicas, tratando de temas muito pertinentes ao nosso bem-estar, pessoalmente falando, ao bem-estar no convívio com a família, no entendimento para com o marido, no caso a mulher fazendo o curso, o marido com a sua mulher, a educação dos filhos, as relações com os amigos, os parentes. É um excelente curso, nossa excelente dica para você. Vai pagar alguma coisa por isso? Não. Vai apenas ligar para nós, 0 operadora 12 21 27 31 21 e vai pedir o curso chamado Entre Família. Vou mostrar para você agora a nossa cartilha. Mostra aqui, olha, que legal. E aí você entra em contato por telefone, como eu disse, é mais fácil porque serão pedidos alguns dados, mas também tem como você acessar o nosso site, novotempo.com/consultório de família, e então isso, consultório de família, lá aparece o formulário para você preencher e mandar para nós. A questão é que algumas pessoas têm dificuldade com a internet, ou diz que o cadastro não chega, não completou o cadastro, acontecem coisas assim. Então eu prefiro ir direto ao ponto, ligando 0 operadora 12 21 27 31 21, mas fica a seu critério, ou no site ou por telefone, contanto que você peça o curso e nós vamos mandar de presente para você. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua confiança. Você que está conosco no consultório de família, sua presença é sempre muito querida para nós. Como é querida a nossa convidada de hoje, Heivli Melo. Estamos respondendo perguntas que foram mandadas aí, quer dizer, estamos respondendo. Eu pergunto por você e ela responde. E o tema geral do programa, portanto, é possível ser feliz outra vez? É uma telespectadora nossa que nos perguntou, acho que é bem pertinente para muitas que nos escrevem na mesma direção. E aqui estamos nós. Heivli, mais uma questão. Opa, antes de nós passarmos para a próxima, Claro. Eu queria só completar um pouquinho da anterior, da boa moça. É verdade. A impressão também que eu conjecturo aqui, né? Eu faço uma outra conjectura, é que me parece que essa moça essa pessoa não foi permitida julgar. Feio, não gosto, bonito, inadequado, errou, falhou. É como se, em algum momento, quando ela apresentou um tipo de contestação ou contra-argumento, ela foi refutada pelas figuras de amor. E ao ver algumas falhas nessas figuras e pensar nessas falhas, ela sentiu culpa. Então, hoje, ela se cega, né, a ver falhas, a ver problemas, a ver erros. E com isso ela tem o ganho de ser a eterna filhinha do papai ou da mamãe. Esse era o ganho que eu estava tentando encontrar. Que ganho ela tem com isso, né? Sim, a eterna menina, então ela continua tendo ganhos. E com isso, todo mundo no entorno pode continuar protegendo. Você já percebeu a possibilidade? Inclusive quando ela é traída, quando ela é frustrada nas Sim. relações, ela certamente tem pessoas que a acolhem dizendo, ai, pobrezinha de novo. Não tem jeito, ela não consegue ver malícia nas pessoas. Ela é muito boazinha. Então, realmente, eu vou usar uma frase de Goethe quando ele fez assim, se eu pudesse lhe dar alguma coisa, eu lhe daria a capacidade de se conhecer. Para se libertar desse ganho, que eu chamo de ganho secundário, mas que não vai sanar a fonte desse prejuízo. Agora eu vou fazer como o seu corpo faz, me jogar assim, perguntar. Mas amiga, tem gente que se conhece e de tanto se conhecer, se frustra. Com o quê? O que eu quero que você explique? O que é o autoconhecimento? É só saber dos meus problemas, dos meus defeitos? É só saber das minhas mazelas? É só saber? O que o saber provoca? O saber provoca a capacidade de fazer escolhas conscientes. Então, de posse do meu conhecimento sobre minhas potencialidades, porque no autoconhecimento eu conheço meus pontos fortes, minhas potencialidades. Eu conheço minhas debilidades, que posso corrigir, e eu conheço minhas limitações, que eu posso complementar com algo ou alguém. Então, você vê que eu adquiro a competência agora de direcionar recursos de forma tal que eu consiga obter o melhor para mim e com quem eu convivo. Então, mesmo que eu conheça as minhas falhas, se eu hiperdimensionar essas falhas, eu já estaria agora em outro prejuízo que precisará ser trabalhado. Por que eu tendo a hiperdimensionar os erros e subestimar as minhas potencialidades? Aí tem outro sequestrador a ser entendido.
certo? Então, é nesse looping do autoconhecimento que a gente vai gerando na pessoa uma tal luz sobre si própria, sobre a vida, que ela diz, uau, essa sou eu, yes you are. Pois eu faço essa pergunta justamente para que possa ser dada esse aclaramento sobre, porque há uma tendência de muitos de nós, ao perceber erros, ao perceber, por exemplo, que é sempre a boa moça, sempre havia, então é responsabilidade minha, vai ficar nisso. Não, então a culpa é minha. Ah, tá, entendi, eu escutei lá no consultório, então a culpa é minha. E fica na culpa é minha, achando que isso é o autoconhecimento. Pois é, e por isso que aqui os nossos telespectadores não podem pensar que nós estamos dirigindo um entendimento, por isso que usamos a palavra conjecturas. É possível isso, é possível essa base, essa causa, esse problema, essa situação. Porque como não temos a pessoa, recebemos apenas um retalho da história dela, que é o que ela nos traz da queixa principal de sua dor. Então, nós só temos a possibilidade de conjecturar. Mas isso quando você diz assim, é culpa minha que Deus permita que não esteja chegando lá assim. Mas sim, então eu devo pensar nessa possibilidade, para entender por que isso acontece na minha vida. Onde é meu, a questão, e onde eu posso administrar, para que isso não se repita, ao invés de se acusar. Porque a culpa vai ser outro movimento que vai fazer o indivíduo ficar numa nova armadilha. Está vendo? Eu sou tão ruim que provoco até as traições na minha vida. Não, não é essa a questão aqui. Perfeito. Entenda-se por que isso acontece, o que é que está por trás. Perfeito. Agora tem a ver com alguém que amou demais, ou amou bastante, não sei se demais, o seu primeiro namorado. Meu primeiro namorado foi muito marcante. Alguns anos depois terminamos, não deu certo. A vida seguiu, mas não digo que o esqueço. É como se ele fosse presente até aqui. Namorei outras pessoas e estou namorando atualmente. Talvez case no ano que vem. Gosto muito da pessoa com quem estou, sem dúvida. Mas fico pensando se levarei aquele antigo amor, a lembrança dele, para o resto da vida. Será? Preocupante, viu? Preocupante essa questão. Primeiro, quando ela fala que a relação foi marcante. Relações marcantes são aquelas, como o próprio nome diz, que deixam marcas minêmicas na mente e no coração. Geralmente elas, pela natureza da relação, o que aconteceu na relação, que vivências foram permitidas, até do ponto de vista bioquímico. Há um estudo dos neurocientistas que dizem que é muito comum a mulher, quando se envolve num certo relacionamento, principalmente o seu primeiro, que é onde ela vai viver pela primeira vez o papel feminino da namorada, ou da noiva, ou da esposa, né? Que se desenvolve aqui, diante de um ato muito íntimo, de trocas muito profundas, principalmente até da sexualidade, a liberação da oxitocina. Esse hormônio marca a memória como sendo esta relação só é boa porque é com esta pessoa, porque eu senti isso com esta pessoa. Então, essa pessoa fica ligada a esta relação pelo que vivenciou e por essa marca que o hormônio também favorece. No homem não tende a ser tão fácil assim. As relações, pelo que ele vivencia na relação em si, nas relações íntimas sobretudo, outro tipo de hormônio é liberado. Parece que chama-se vasopressina. Mas ele é apenas o do êxtase da situação. Ele passa. E depois tudo que a pessoa quer sentir é de novo essa sensação, independente de com quem. Você vê que há um desencontro. Não estou dizendo que é o caso do que você nos traz aqui. Mas para essa relação ter sido marcante, características nele eram mais adequadas ao que ela esperava na figura masculina. Era talvez uma pessoa mais admirada, atendia melhor às expectativas dela de mulher, né? Estou falando mulher no sentido feminino. Agora, acontece uma coisa que me deixa preocupada, quando ela diz assim, eu amei muito essa pessoa, mas o tempo passou, cada um foi para o seu lado. E parece que o término não foi o término de um sentimento, foi apenas o término de uma relação. Como se Deus já não sabemos, mas algo não está resolvido. Segunda coisa que me preocupa é quando ela diz assim, estou namorando, gosto e até talvez... Gosta muito. E gosto muito. Gosto não é amar. Ela se refere ao outro como amou, né? Não, e precisa reforçar na questão, sem dúvida, acho que há dúvida.
A dúvida é tão verdadeira, porque no final, você repete o final da pergunta? Sim. Fico pensando se levarei aquele antigo amor, a lembrança dele para o resto da vida, será? Fico pensando, acho que já está levando. Porque se fico pensando é porque já está acontecendo. E se esse outro não... vamos dizer que eles se casem e que a relação todo dia traga as suas realidades, né? São duas culturas se juntando para formar um novo lar, uma nova cultura. E não atenda essas expectativas que ficaram marcadas, segundo aconteceu na primeira relação de amor. Então vai ficar uma expectativa frustrada e uma eterna espera de que isso aconteça até o dia que essa coisa, por não acontecer, resulte num marasmo afetivo, uma falta de, como se diz, de elan, o mais comum, tesão, né, na relação. Então, eu temo que isso possa ser um prejuízo. Eu diria que a coisa mais importante é que, se não há como rever a outra relação, entender esse término e dar um fechamento nisso para poder sumir essa ideia, esse eterno desejo do outro, é melhor tentar ver valor nessa relação. O que acontece? A gente forma uma moldura do que é bom, do que é admirável, do que me faz feliz, do que me atende. Aqui está a moldura. Essa pessoa me atendeu e eu aprendi isso. Aí esse outro, que é o novo namorado, tem uma outra moldura de atendimento. Mas como ela está presa a esses paradigmas, a essas leis aqui, ela não consegue ver as que estão aqui, ou mesmo que elas veja, não atribui o valor que ela atribui a esses. Então esse não vai suprir. Então a possibilidade é uma perda nessa relação. Seria mais, eu diria que mais honesto, poder conversar mais a miúde sobre isso. Conversar com quem? Com o próprio namorado, sobre as coisas das quais ela sente falta. E conversar com ela própria, com Deus, para poder... que, se não for, né, possível ser feliz nessa nova relação, não fazer essa pessoa também pagar um preço que não é dele, né? É preocupante isso que ela vive, porque essa memória não vai se apagar porque ela vai casar. Antes de casar já existe uma tremenda interrogação. Evelyn, não é incomum esse tipo de pergunta, de questão de, principalmente mulheres que guardam um grande amor, que encontram nas redes sociais o amor da sua adolescência, homens e mulheres se encontrando e revendo, aí os sentimentos afloram, acontecem. E eu sempre penso que nós também alimentamos ideias. Quando ela diz que eu fico pensando, quer dizer, ela está há anos pensando. Quando ela está pensando, ela está sentindo pensando, ela está pensando e sentindo, ela está alimentando, porque ela alimenta esse pensamento, esse sentimento persiste. Não tem uma mistura? Sim, assim, ciclo. Um ciclo. É um ciclo que pode ser, se for para o lado bom, virtuoso, se não vicioso. Sim, uma coisa desencadeia a seguinte, como me lembro de um outro programa que nós fizemos juntos sobre a questão do como os paradigmas podem afetar a vida social, a saúde mental. Saúde mental. É isso aí. Então, na medida em que eu tenho um pensamento, ele vai evocar uma emoção que, por sua vez, vai mexer com um ciclo hormonal que vai afetar células e tudo mais, né? Então, veja que eu faço um reboliço orgânico. E até na hora de pensar... Você já ouviu falar de situações traumáticas? Por exemplo, digamos que há 10 anos atrás aconteceu algo horrendo comigo. Quando eu vou conversar com você hoje, passaram-se 10, 15, 20 anos, eu rememoro e revivo os sentimentos do trauma, embora não esteja mais acontecendo há anos. Então, é mais ou menos isso que estamos falando. Quando ela pensa, ela revive. Então, ela alimenta. Você percebe? Com isso, o outro vai ficando cada vez mais distante, porque o outro não é esse. E ele não evoca nela as respostas que o primeiro evocava. Respostas que ela armazenou como sendo fantásticas, do ponto de vista afetivo e emocional. Há ganhos nessa primeira relação, há um sentir que eu chamaria pleno, né? Majestoso, que a faz manter-se ligada a isso aí. E ela pode fazer um corte? A questão do poder, sempre podemos, mas eu diria que não é fazer o corte, é fazer um trabalho para esvaziar essa imagem. Com a fala? Com o entendimento do que há nessa primeira relação que a deixa tão retida nela, tão presa, tão fixada. Mas, Evelyn, talvez a pessoa com quem ela está namorando, ou noiva, não tenha condições de compreender isso. Então, talvez um terapeuta,
Um ouvido treinado para conduzi-la nisso. Né? Perfeitamente. Isso é a melhor opção. E quando eu falei uma conversa com ela mesma, né, para ela entender isso, é nesse sentido. Ou ela tentar ver também, ou não, ou ir, né? Ou ver com esse namorado presente, que são comportamentos nele que não geram talvez a admiração, que não geram completude. Se é uma relação de conformidade, porque talvez já tenha avançado um pouco mais, está com 20 e poucos anos, já está achando que se não casar com esse, não casa com ninguém mais, vai ficar solteiro. Então, é uma relação que parece de comadre, de conformidade, bater ponto, sabe? Casei. São suspeitas que me vieram, né, a partir dessa fala, porque, como falamos, sempre é uma conjectura. Sempre é. Tão bom, e é bom demais ter você aqui com a gente. Você que nos escreveu, que confiança que você deposita. Obrigada, viu? Que Deus abençoe a você, suas resoluções. E todos nós carregamos alguma história que tem uma necessidade de ser revisitada e trabalhada, todos nós, tá? Isso não é próprio de A, B ou C, é de todos nós. Se nós olharmos bem de perto, todos nós temos alguma coisa ainda em aberto, alguma questão a ser resolvida. Nem tudo vai ser resolvido, muitos de nós já aprendemos a conviver e precisamos, não é, Heimli? Aprender a conviver com situações que não mudam, desaparecem e nos faz esquecer, uma amnésia, não há. Como é que dá? É possível ser feliz sozinho e sem família? Quer dizer, a família não liga, cada um cuidando da sua vida. Eu me sinto desnecessária. Quem se importa? É assim que eu me sinto. Outra questão, eu vou deixar porque, pelo tempo, talvez você até priorize uma ou outra. Mais perguntas que chegam para nós. Tem uma mãe tão difícil? Relação mães e filhos, de modo difícil, a palavra já diz, né? Difícil. Não sei e nunca soube como agradá-la. Tenho 23 anos, estou no meu último ano de faculdade, trabalho, me acho uma pessoa fácil de lidar, mas eu e ela não temos boa relação. Também não sei como fazer para ser diferente. Tudo que eu faço, digo, até quando estou quieta, ela se incomoda, me critica. Às vezes eu revido, falta paciência, mas normalmente prefiro sair para não brigarmos. Questão também muito interessante. Mais uma. Que se não der tempo, a gente já pega o gancho para voltar aqui, né? Como fazer meu marido me respeitar? Até meus filhos já estão seguindo o exemplo do pai. Há dias que tenho vontade de sumir. É como se eu fosse apenas uma empregada. Até o ano passado eu trabalhava fora, mas perdi o emprego e agora fico em casa. Aí é que eu me sinto uma empregada doméstica. Estou muito cansada de tudo, sem ter nenhum demérito à função de empregada doméstica. É uma mulher descrevendo a sua situação de se sentir apenas uma funcionária da casa. Umas perguntas aí, amiga, bem uma atrás da outra. Agora? Não, é para você. Ok, vamos para a primeira que você coloca, que é a questão da ficar sozinha. E sozinha, Tá todo mundo cuidando da vida, eu tô só. Pois é, eu fiquei, ao ouvir essa pergunta, eu me perguntei também, e por que essa pessoa não cuida de si própria? Roberto Chiniachig, no livro O Sucesso é Ser Feliz, e o outro é Carícias Essenciais, ele diz que nós ficamos muito retidos nas fontes primárias de afeto. E esquecemos que podemos expandir esse leque, buscando novas fontes de carícias, em amigos, em famílias outras. Até porque há um texto bíblico que eu amo, quando ele diz assim, há amigos que são mais chegados que irmãos. Pois são, portanto, mais do que a família, né? Então, por outro lado, eu fico pensando, o que ela provoca também nessas relações? E que expectativas ela tem do outro e o quanto ela oferece para esse outro corresponder? Então, às vezes, como eu já falei aqui antes, essa pessoa pode ter um comportamento um tanto esquivo e, ao mesmo tempo, egoísta e fica esperando que as coisas venham a ela e não faz um movimento, diz assim, gente, vamos sair. Eu queria sair hoje. Gente, eu queria ver um filme. Quem vai assistir comigo? Vamos comer uma pizza? Esse movimento de busca, de mostrar interesse pelo outro, ajuda a formar vínculos, né? Então, eu penso que a possibilidade aqui é muito maior do que já vimos em outras perguntas, porque ela está realmente no comportamento esquivo. Eu me aquieto, me cuido, e esse é o maior obstáculo para formar as relações. O outro pode perceber isso e também agir com ela como ela age. É apenas um espelho. Evelyn, também não tem muito de a gente esperar de quem não está querendo ou percebendo, não está disponível e desprezando um monte de gente que está disponível.
E eu me lembrei aqui de Jesus quando disse, quando fizeres uma festa, fizeres um jantar, chama os coxos, os aleijados, chama aqueles que não podem te retribuir, chama. A gente só chama quem já está muito abastado, para quem já tem. Se nós fizermos um outro movimento, quem sabe tenha tanta gente carecendo da nossa amizade, não é? Perfeitamente, mas você vê que ela fica retida no núcleo familiar. Cada um está cuidando de sua vida, isso é a ordem natural das coisas. E ela cresceu, as pessoas pensam mesmo dela, que ela também cresceu e está cuidando da vida. Então, do ambiente onde ela não teve e não obteve as suas necessidades narcísicas supridas, ela continua esperando dessa fonte, que parece ter uma filosofia emocional, eu chamaria mais indiferente, né? É uma família onde a expressão de emoções não é acolhida. De desejo, de necessidade, de carência, não é acolhida. Tem coisas piores na vida, não preste atenção a isso não. Então, se a filosofia emocional é essa, ela não pode esperar desse mesmo lugar o suprimento, porque essa fonte é vazia. É a filosofia da família, certo? Mas ela pode encontrar numa série de outros lugares. Vai num asilo para você ver. Vai numa creche, vai ajudar no hospital de câncer voluntariamente, para você ver quantas coisas majestosas você recebe de volta. É fantástico. Fantástico. E o caso da mãe e da filha? Uma filha que está assim, muito angustiada, porque a relação com a mãe é de muita crítica, muita dificuldade. Você começa só a pergunta outra vez? Claro. Que a gente Ela diz, eu tenho uma mãe muito difícil, não sei, nunca soube como agradá-la. Tenho 23 anos, estou no meu último ano de faculdade, trabalho, me acho uma pessoa fácil até de lidar, mas eu e ela não temos boa relação. Você vê que é uma pessoa que está eternamente à mercê da aceitação do outro, né? Não sei como agradá-la. Tenho 23 anos, nossa relação foi sempre difícil. E eu fico aqui imaginando que ela nunca se perguntou: minha mãe tem capacidade de amar? Você sabe que muitas vezes a gente acha que é a gente que não tem capacidade de fazer o outro nos amar. E não nos perguntamos se o outro tem capacidade de amar. Sabe por quê? Toda relação é transferencial. Se essa mãe não recebeu afeto, principalmente no papel de filha, mulher mesmo, vou ser bem enfática, ela pode estar transferindo para essa filha o mesmo que ela recebeu ou não recebeu. Que é isso que é a transferência. Automaticamente, ela olha para essa filha projetando ela própria. E como ela não foi amada, nem foi reconhecida ou valorizada, ela faz o mesmo com essa figura feminina que hoje está no papel de filha. Então, não é necessariamente o que essa garota ou essa moça provoca aos 23 anos de idade ou ao longo de toda a história. É o que essa senhora não consegue tirar nem dar. Melody Beattie também dizia outra coisa interessante, que é assim, no livro Codependência Nunca Mais, ele fez assim, passamos tanto tempo tentando fazer o outro gostar da gente e sequer paramos para pensar, e essa pessoa tem capacidade de gostar? E vale a pena ter essa... Ela é estranha, ela é danadinha, Melody Beattie, né? Então, eu estou dizendo aqui Repete, por favor. Passamos tanto tempo, valendo 50 euros, tá? Tá bom. Passamos tanto tempo da nossa vida tentando fazer o outro gostar da gente, que nem paramos para pensar, será que vale a pena ter essa pessoa na relação? Será que essa pessoa sabe amar? Será que o que eu vou ter dessa pessoa tem valor? Não vai ter, porque às vezes não tem mesmo, é seco, é lago seco. Então, quando ela fala dessa mãe, agora, se há outros irmãos e essa mãe é próspera com essa outra pessoa da família, ou até um sobrinho, aí a revolta aqui é maior. Por que que esse consegue e eu não? Aí é que está outra vez. Ela pode estar retratando nessa outra pessoa da família o que ela viu dos pais com essa outra pessoa da sua própria família e aí trata esse bem como aquele outro era tratado. Toda relação é transferencial. Ou um amor do tipo condicional. Eu dou o melhor para essa pessoa, mas ela fica na minha mão. De qualquer forma, é um amor que não é amor, né? Ele é condicional. Então, o que eu diria a essa moça é não se preocupe. Não é você que não consegue fazer sua mãe gostar de você. Ela não é capaz de gostar, porque suponho que até o amor que ela dá a alguém é do tipo condicional, com uma chantagem emocional muito grande por trás. Mas, como nós dissemos anteriormente, olhar para essa mãe é olhar para uma alma humana num grito de dor. Ela também tem uma série de vicissitudes não tratadas. Verdade. Só
Restou a pergunta da mulher que não se sente respeitada pelo marido e até os filhos estão seguindo o modelo que o pai usa para com a sua esposa, desrespeitando. As crianças nem mesmo a respeitam mais. E ela diz, estou muito cansada de tudo. Me sinto uma empregada, ela diz, né? Então, você pode perceber que se o meu pensamento sobre mim mesma, Nathaniel Branden, no livro Autoestima, diz a mesma coisa, diz, nenhum julgamento na vida é mais importante do que a imagem e o conceito que fazemos de nós mesmos. Da ansiedade e depressão até não é transtorno que ele fala, da ansiedade e depressão até a sabotagem no trabalho, no amor, nas relações, a hostilidade, a privação ou a dificuldade de ter relações, de ter intimidade nas relações, vínculos íntimos, né? A base é a autoestima. É provável que essa pessoa tenha uma autoestima, um autoconceito muito baixo. E ela projeta isso nas relações. Os outros veem e simplesmente atuam ou agem segundo o que ela própria se propõe. Porque você observa que nem os filhos a estão respeitando mais. Então, ela está sempre se colocando numa condição de vítima. Veja que ela usa a metáfora perfeita. Eu trabalhava, agora para completar, eu sou empregada. Por que ela não fala rainha do lar? Um termo antigo, né? Por que ela não se pensa a administradora de uma família? A CEO de uma família. A CEO de uma família. Por que ela precisa colocar o termo empregada? Porque é assim que ela se vê. Não é o outro que está otorgando a ela esse conceito. Esse discurso é próprio. Ele nasce no indivíduo. Então, não vai haver mudança, porque, como tal, ela não se sente no direito de colocar os limites. Porque a educação do respeito é a educação de limites. É quando colocamos limites que evitamos, por exemplo, uma superexcitação psíquica na criança, no jovem, no adolescente, e ele evita o uso de adições, de drogas. O não limite deixa isso tão aberto, não sabe com que lidar, como lidar e usa as drogas para atenuar. Então, eu diria, outra vez, você está vendo? Vamos lidar com essa autoestima? Não tem outro jeito a não ser um processo terapêutico. Não é lendo o livro só que vai ajudar. O livro é frio, não conversa com a gente. Não descobre as questões que subjazem no inconsciente ou as nossas atitudes. É uma ferramenta, mas não é o processo. Exatamente. Revli, obrigada. Que acabou. bom, querida. Acabou? É uma pena. Que saudade. Já deixa saudade mesmo. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém, amém. Que Deus realmente faça um uso extraordinário desse seu trabalho. Amém. Porque, repetindo o que eu adoro as falas do Dr. Belisário, né? Assim, esses consultórios representam 10 sessões a menos na terapia. Verdade. Okay? Obrigada. Obrigada a você pelo carinho, por ficar com a gente, pelo respeito, por abrir o coração e se permitir ser tocado pelas palavras ditas aqui. Às vezes dura, às vezes muito pontuais, às vezes aguda, mas é para tocar algo que é necessário, especialmente no programa de hoje, que foram questões trazidas por vocês, ou seja, pessoas reais contando do seu sofrimento. Mas terminamos sempre com esperança. O Senhor, o nosso Deus e o seu Espírito atua diretamente naquilo em que nós não podemos atuar. Ele faz o impossível em nós. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.